meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor André Alexandre. Estamos hoje de veras alegre por esta rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença. Quero desde já agradecer aos irmãos que têm, na medida do possível, ouvido as reflexões que nós temos assim postado no nosso canal. Mas eu gostaria de fazer uma oração nessa oportunidade, uma oração lembrando da nossa nação, lembrando das pessoas que estão enfermas e lembrando também de você que talvez nesse momento estará precisando de uma intervenção da parte do Senhor. Pai amado e soberano Rei, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença, Senhor, onde esta noite queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e queremos, meu Deus, te apresentar os hospitais, os presídios, queremos te apresentar a nossa nação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo todo mal sobre a nossa nação. Queremos também te apresentar nessa oportunidade, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão precisando, meu Deus, de um milagre, de uma intervenção que venha de ti, Senhor. Pai, queremos te pedir, meu Deus, pelas vidas das pessoas que estão nas marquises, das pessoas, meu Deus, que não têm para onde ir. Nós estamos te pedindo todas essas coisas, meu Deus, por pessoas que estão angustiadas, atribuladas, perturbadas, pessoas que talvez, Senhor, estão tentando tirar a sua vida. Nós queremos repreender este mal em nome do teu Filho Jesus. E aquelas pessoas que estão precisando de uma cura urgente, nesta oportunidade, Senhor, te peço em nome de Jesus, que visite o Senhor e faça um milagre nas suas vidas em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de ler um trecho de um texto muito conhecido da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Só apenas um versículo da palavra do Senhor, o versículo 14, que diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto o qual nós já temos ouvido muitas pessoas pregarem, e por sinal, nessas pregações, muitas pessoas têm sido edificadas. Eu, por exemplo, gosto muito desse texto porque ele fala do filho pródigo, de um jovem que resolveu sair do seu lar, resolveu sair da sua casa. Se eu fosse dar um tema a esse texto, eu daria o seguinte tema que nos traz a seguinte expressão: vencendo em meio às guerras. Quando eu falo vencer em meio às guerras, eu me lembro como introdução de alguns fatos que a Bíblia relata, de homens que passaram dificuldades, mas Deus fez com que eles crescessem em meio à guerra, e o próprio Deus fez com que eles vencessem, porque no nome de Jesus nós sabemos que podemos todas as coisas. E isso me alegra porque eu sei que Deus, em meio às guerras, Deus faz com que nós cresçamos, de forma que esse crescimento edifica a nossa vida e automaticamente edificará a outras vidas, ou seja, a outras pessoas. E este jovem tem uma história tremenda, porque este jovem ele tinha tudo o que ele queria, ele tinha certamente as melhores roupas, os melhores calçados. O seu pai era bem sucedido, o seu pai tinha trabalhadores a seu dispor. A família desse jovem era uma família abençoada, uma família que certamente tinha problemas, mas esse problema que o seu pai estava para enfrentar certamente foi algo que nem surpresa para ele. Foi uma surpresa que ele não esperava. Ou seja, eu sempre costumo dizer que os imprevistos, eles acontecem,
e eles não batem na porta, eles apenas chegam, e quando eles chegam, nós temos que saber administrar. E nós só iremos saber administrá-los quando nós procuramos, recorremos ao Senhor Jesus Cristo. E essa noite o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. Porque essa guerra que você enfrenta, essa guerra que você está vivendo, essa guerra, ela não vai fazer com que você pereça. Essa guerra não vai fazer com que você pare na caminhada. Essa guerra não vai fazer com que você morra espiritualmente. Porque o Deus que você serve, Ele nunca perde em batalha. Ele sempre chega no momento certo. E quem sabe, Ele permite, ou Ele permitiu que você entrasse em uma guerra, para que você cresça nessa guerra, para que o nome dele seja glorificado. Esse jovem tomou uma decisão, resolveu sair da casa do seu pai, pediu a metade dos bens que era direito dele, mas até então nós sabemos que uma pessoa, ela só tem direito a uma herança quando o pai ou a mãe chega a falecer. Aí sim essa pessoa, ela tem o direito de receber aquela herança, receber aquele bem. No entanto, nós sabemos que o pai desse jovem estava vivo. Mas o interessante é que o pai dele deu a herança a ele. E naquele momento que esse jovem pega essa herança, ele não sabia a guerra que estava para acontecer em sua vida. Era uma guerra que ele não saberia administrar. Tanto é que esta palavra pródigo significa no dicionário Aurélio, esbanjador ou mau administrador. Ele nunca iria saber administrar o que ele tinha em suas mãos, porque a guerra que ele estava para enfrentar, certamente por ele estar tomando essa decisão precipitada, Jesus Cristo até então não iria intervir nessa guerra. Mas o que me chama a atenção é que ele gasta tudo o que ele tem. Ele gasta todo o seu dinheiro com meretrizes. Como falei, vai embora da sua casa, vai para uma cidade que ele não conhece. E uma das primeiras guerras que ele enfrenta é a guerra de ter saído da casa do pai sem a autorização do pai. E a segunda guerra que eu destaco nesta noite, é a guerra de que ele não esperava o que estava para acontecer. O país que ele se encontrava iria ter uma crise, iria passar por uma crise. E essa crise iria trazer fome a esse país. E essa crise já iria pegar ele numa situação miserável a qual ele se encontrava. Porque ele já não tinha mais nada. Ele estava como escravo, ele estava perdido e ele estava morto espiritualmente. Mas o que me chama a atenção é que para que o homem ganhe as guerras em sua vida, guerras espirituais, guerras financeiras, é preciso que ele clame a Deus. É preciso que ele chame por Deus. É preciso que ele se humilhe para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. E o interessante é que a Bíblia, na sua história, diz que os judeus, eles não tinham costume de criar porcos. E aquele jovem, ele olhou para uma casa, ele bateu na porta e logo aquela pessoa lhe atendeu e ofereceu aquele trabalho. Um trabalho de criador de porcos. Imagine comigo um jovem que tinha tudo em sua casa. E a Bíblia diz que agora ele necessitava, ele passava fome, ele queria comer e não tinha nada para comer. Algumas versões fala que ele queria comer, que ele desejava comer, as belotas do porco. Outras versões falam sobre a vagem. Eu estava pesquisando e aprendi que vagem era algo muito especial na Palestina, em extrema necessidade, os palestinos comiam essa vagem. E esse jovem estava passando por essa necessidade. Até que, nesse meio tempo que ele estava passando por essas dificuldades, certamente
Um sentimento invadiu o seu ser. Sentimento esse que fez com que ele reconhecesse. Fez com que ele voltasse atrás. De forma que ele olhou para os céus e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele fala isso, certamente a guerra é vencida. Quando ele fala isso, certamente a guerra, ela cai por terra. Ele passa agora a ser uma pessoa novamente vitoriosa. Porque quando ele reconhece, logo o seu pai o avista de longe. E quando o seu pai o avista, o seu pai se alegra, o seu pai se regozija, de forma que o seu pai faz uma festa, pega o novilho cevado, convida todos que estão ali e diz assim: esse é o meu filho que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. O que me chama a atenção é que esse pai, ele demonstra uma alegria intensa pelo fato de que o seu filho tinha reconhecido que sem o seu pai ele não poderia ir a lugar nenhum. O que me chama a atenção e o que eu aprendo com esse texto é que nós necessitamos desse Deus. Do Deus que vai aonde nós não podemos ir. Do Deus que entra onde nós não podemos entrar. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos vencer as guerras que se levantam contra a nossa vida. E essa noite o Senhor fala ao meu coração para te dizer que se você está passando guerras que você não está conseguindo vencer, clame a Deus. Chame por Deus. Porque quando você clama a Deus, o nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Foi isso que aconteceu na vida desse jovem. Ele reconhece a pequenez dele. Ele reconhece a fragilidade dele. E ele clama, ele pede perdão. Essa noite o Senhor, ele fala ao teu coração. Você que vai receber esse vídeo. O Senhor manda eu te dizer que a guerra que você está enfrentando, ela vai ser vencida no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a guerra que você está enfrentando, ela vai ser destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a guerra que você está passando, talvez seja uma enfermidade, talvez seja o teu esposo, talvez seja o teu filho. O Senhor manda eu te dizer nesta noite, não se preocupe, porque Deus ainda é o Deus que ganha as guerras para mim e para você. É o Deus que vai adiante de mim e de você. E o seu nome sempre será glorificado na minha vida e na tua vida. Que Deus continue vos abençoando.